Olá, então mais uma aula da EJA, né, quinta fase, né? Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. E aí nós vamos falar sobre o quê? Qual será o nosso conteúdo? Então, a nossa aula é a 51 de arte, né? E nós vamos falar sobre as cores primárias e secundárias. E essas cores primárias e secundárias que estão no nosso dia a dia. Então, vamos lá? Então, falando das cores primárias e secundárias, o nome já fala, né? Cores, o que são cores? São percepções visuais através das células cônicas dos olhos que transmite ao nervo óptico a impressão que vão direto ao sistema nervoso. E nada melhor do que falar de cores com flores, certo? Então eu trouxe para vocês aqui, né, em alguns países já é primavera, em alguns estados também, nós temos aqui várias cores, flores. E aí, falar dessas cores, da cor, vamos ver? Então, aí nós temos, né, a cor tem a ver com os olhos, né, com a retina e com a informação presente no cérebro. É a impressão produzida na retina do olho pela luz, depois desta ser emitida, difundida ou refletida pelos objetos. Por isso dizemos que os objetos não têm cor, pois a cor corresponde a uma sensação interna que é provocada por estímulos físicos da natureza. E nós temos aí um exemplo, não é verdade? A luz branca, ela toca o objeto, como nós estávamos vendo na imagem, e ela vai diretamente para os nossos olhos, que vai reproduzir a cor refletida pelo objeto. E aí, nós temos a cor branca. Vamos falar da cor branca? A cor branca, neste sentido, é o resultado da sobreposição de todas as cores. Olha o interessante, a cor branca, neste sentido, é o resultado da sobreposição de todas as cores. Quer dizer, ela une todas as cores e aí ela reflete a cor branca. Aquela imagem que nós vimos, a luz incidindo sobre o objeto, e aí nós captamos no nosso olhar, no nosso olho, na nossa retina, o que? A cor branca. E aí nós temos a cor preta. Vamos lá? Então, estamos representando pelas flores, aquilo que eu falei no início, né? A cor preta, em contrapartida, é o contrário e define-se como sendo a ausência de toda cor. Então, o branco, ele absorve todas as cores, e o preto, né, a cor preta, ela o quê? É a ausência de todas as cores, certo? Então, continuando mais um pouquinho sobre o nosso conceito. Uma cor não pode ser definida como uma entidade isolada, porque a percepção que temos de uma determinada cor pode alterar quando ela se encontra perto de outra cor, que é a sua complementar. O que é uma cor complementar? Vamos ver aí no nossa imagem? Nós temos aí a colometria, e temos exemplificado pelo círculo cromático. Então, ela tem a cor complementar, é aquela cor que está ao lado, né? Que ela está próximo uma da outra. Aí vocês estão vendo o círculo cromático, vamos chamar de uma pizza, que está dividida em 4 pedaços, certo? E aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas cores. É a ciência que estuda a quantificação da cor, o tom, a saturação, que mostra se a cor é natural ou pigmentada artificialmente, e a intensidade da cor, que é caracterizada pela sua força. O que isso quer dizer? Quanto mais pura, ela é mais saturada, tá ok? Então, quando ela não tiver tantas misturas, ela não é tão pura, tá? Então, quanto mais pura, ela não tem muitas misturas. Então, continuando. Essa ciência, que está relacionada com os diversos aspectos da cor em várias áreas, como iluminação, pintura, artes gráficas, arquitetura, cinema e etc., é um componente com grande influência no dia a dia de uma pessoa, interferindo nos sentidos, emoções e intelectos. O que eu quero falar quando eu digo que a cor ela vai interferir nas sensações, na emoção e no intelecto? O vermelho, o que expressa para você a cor vermelha? Vamos ver? Quando a gente fala da cor vermelho, vem o quê? O sentido que provoca a emoção, o amor, né? A paixão, mas também ela remete à questão do sofrimento, da dor, não é verdade? Mas geralmente a gente coloca o vermelho como a cor da paixão,
certo? Mas ela tem vários significados também. Continuando, a teoria da cor, né? A teoria das cores, diz o seguinte: são os estudos e experimentos relacionados com a associação entre a luz, a natureza das cores. Será que teve algum cientista, algum estudioso, pesquisador que estudou sobre as cores? Com certeza sim. Temos um muito conhecido. Vamos ver? Então, nós temos aqui o Leonardo da Vinci. Em suas pesquisas, né, e formulações, foram retratadas no livro Tratado da Pintura e da Paisagem, Sombra e Luz. Afirmava que a cor era uma propriedade da luz e não dos objetos. O que ele queria falar com isso? Ele queria dizer que o objeto ele não tinha cor, e sim a intensidade da luz refletida sobre esse objeto, nós íamos captar a cor. Nós vamos ver isso mais adiante quando nós estudarmos o impressionismo, tá bom? Temos um físico também que estudou sobre a cor, vamos ver? Então, nós temos aí o físico inglês Isaac Newton. Nos seus experimentos, estudou a influência da luz do sol na formação das cores. Então, nós temos Leonardo da Vinci e Isaac Newton. Guarde esse nome, você pode até pesquisar um pouquinho mais. E agora vamos entrar no assunto das cores primárias. Então, já diz o seguinte: cores primárias são as primeiras, não é verdade? São aquelas que dão início em tudo, chamamos de cores primárias, e elas são as cores mais puras que tem. São cores puras, ou seja, que não podem ser criadas a partir de combinação de outras cores. As cores primárias são amarelo, vermelho e azul. Não esqueçam, as cores primárias são amarelo, vermelho e azul. No entanto, a partir da combinação das cores primárias, é possível gerar outras tonalidades de cores. Ok? Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui o círculo cromático, tá? E esse círculo cromático, ele fala o seguinte, deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu pegar aqui uma canetinha para mostrar. Nós temos o nosso círculo cromático, que ele está definido aqui com, ok, eu vou pintar, são as cores primárias, certo? O que são as cores primárias? Deixa eu mudar aqui a minha cor, vou colocar verde aqui, mas vai sempre, né? Aqui, as cores primárias são esse triângulo aqui, que é o amarelo, o vermelho e o azul. Se eu misturo o amarelo e o vermelho, eu vou ter a cor laranja, é uma cor secundária. Se eu misturo o amarelo e o azul, eu vou ter uma outra cor secundária, que é o verde. Se eu misturo o azul e o vermelho, eu vou ter o lilás, que era uma cor secundária. Quais são as cores primárias? Amarelo, vermelho e azul. E as secundárias? Verde, laranja e roxo, certo? Então, aí nós temos as cores primárias e secundárias. A partir dessas cores, nós vamos poder criar uma gama de cores utilizando a mistura. Quais são as únicas cores que nós não podemos misturar? Que não vamos obter essas cores? São as cores primárias, que elas são puras, que é o amarelo, o azul e o vermelho, correto? E aí, a partir desse círculo cromático, nós temos as cores quentes, que elas dão a sensação de calor, né? Coisa quente. Então, nas cores quentes, aí eu trouxe para vocês as imagens que refletem justamente essa sensação, o laranja, o avermelhado, não é verdade? Causam essa sensação de calor, de quente, né? Então, vamos ver o conceito dessas cores. Então, cores quentes são as que transmitem sensações de calor e alegria. Em algumas situações, são utilizadas até mesmo para nos dar a ideia de que estamos com mais fome. Usadas em excesso podem causar irritabilidade. Lembram o sol, o fogo, a luz, as cores quentes podem ser mais luminosas, parecem avançar sobre nós. Aqui nós temos mais um pouquinho das cores quentes, não é verdade? E quando a gente fala que ela pode nos causar a sensação de fome, se vocês perceberem, as lanchonetes, as grandes lanchonetes multinacionais, elas utilizam o vermelho e o laranja, porque é uma sensação de inquietude. Você come e sai logo,
certo? Nos restaurantes não, se vocês perceberem, geralmente é o verde, é o azul, porque a coisa é permanecer, mas as lanchonetes não, geralmente é o vermelho e o laranja, eles trabalham o quê? A psicologia, né? Vê como é tão importante as cores no nosso dia a dia? E aí nós vamos falar do amarelo, vamos ver? Então, o amarelo diz o seguinte, pode ser uma cor, né, quente. O amarelo também transmite a sensação de dinamismo, estímulo. É considerada a cor do otimismo e da energia. Segundo a psicologia das cores, tem ainda a capacidade de estimular a concentração e o intelecto das pessoas. Trouxe para vocês aqui uma imagem que mostra justamente a psicologia das cores. Representa a sabedoria, a alegria, né, o dinamismo também. E aí nós vamos falar um pouco da cor fria também, mas dentro da psicologia das cores, que é o azul. Sendo uma cor primária, não esquecendo, né? O azul transmite a ideia de calma, serenidade, tranquilidade. Por esse motivo, costuma ser comum o seu uso para representar profissionalismo, estabilidade e segurança. O azul também nos transmite outra sensação, vamos ver? A sensação de frio, não é verdade? Também ela dá aquela coisa de frio, calmaria, né? A lealdade, a tranquilidade. E aí nós vamos falar do verde, vamos ver? O verde, para a psicologia das cores, o verde está associado com a saúde, a vitalidade, a natureza e fertilidade. Para os psicólogos, essa cor possui a capacidade de acalmar as pessoas e aliviar o estresse. Trouxe para vocês a imagem que causa justamente isso, né? A tranquilidade, também a juventude. Aí nós temos o roxo. Vamos ver? O roxo, né? Essa cor atua diretamente na área cerebral, destinada à criatividade, ou seja, promove um estímulo para a solução de bloqueios criativos. Além disso, a sensação de calmaria e tranquilidade também estão relacionadas com o roxo. Vamos ver o que nós trouxemos? Olha aí, o mistério, a sabedoria, né, representada aqui na psicologia das cores. Não esqueçam que o roxo é o quê? Uma cor secundária. E aí nós temos o laranja, uma cor secundária também, não é? Que fala o seguinte, o laranja é uma cor secundária que, assim como o vermelho, também transmite a ideia de movimento, hesitação, desejo de ação. Mas diferente do primeiro, o laranja não chega a ser tão importante. A psicologia das cores atribui a sensação de alegria, sociabilidade e animação para o laranja. Olha o que eu trouxe para vocês de imagem. Gostaram? Certo? E aqui? Então, eu trouxe para vocês justamente isso, falando um pouco das cores primárias e das cores secundárias, certo? Que vai trabalhar diretamente com o nosso psicológico. Não esquecendo que as cores primárias, elas não são obtidas por mistura nenhuma, elas são puras, certo? Então, quais são as cores primárias? Azul, vermelho e amarelo. Elas são cores puras, elas são as primeiras, as cores primárias. As secundárias são obtidas através das misturas dessas cores. E quais são? Se eu misturo o azul com o verde, o que eu vou obter? Hein? Alguém pode me falar? Se eu misturo o vermelho com o laranja, vão respondendo aí, vão respondendo, não vou dar resposta. E se eu misturo o amarelo, né, com o vermelho, qual será a cor que eu vou obter? Né? Então, vamos respondendo. Então, dentro do nosso conteúdo, nós percebemos que as cores elas estão diretamente ligadas com as nossas sensações, certo? Como nós falamos do vermelho e o laranja, eles causam estabilidade, eles causam ansiedade. Então, geralmente, as lanchonetes grandes internacionais, elas utilizam muito o vermelho, o amarelo e o laranja, que causa essa sensação de saciedade, comem e saem logo, porque os donos da lanchonete querem isso. Mas os donos dos restaurantes não, eles querem calmaria, tranquilidade, geralmente utilizam o verde, o azul, que são as cores frias, certo? Então, dentro do nosso conteúdo, nós falamos hoje sobre as cores primárias e secundárias, e dentro, trazendo a cor no nosso dia a dia. E agora nós vamos para a nossa dinâmica local interativa. Vamos lá?
Muito bem. Na nossa dinâmica local interativa, nós temos o seguinte. Em nossa aula, explicamos como as cores são importantes para a harmonia e sua influência no nosso dia a dia. Agora é a sua vez de usar a teoria das cores, criando um desenho onde utilize somente as cores primárias. Então, aí nós temos a nossa primeira questão, não é verdade? E aí a nossa segunda questão diz, que sensações essas imagens transmitem? Vocês vão observar na questão 2 e perceber o que elas transmitem para vocês. Aí temos o seguinte, faça 2 composições artísticas através de desenhos, uma expressando tristeza e outra alegria. Não esqueça de utilizar as cores para demonstrar as emoções. Então, até daqui a pouquinho para a nossa correção.
voltamos agora para a nossa correção, não é? Com a nossa interatividade, fazendo justamente esse contato, ver o que foi que vocês fizeram, como foi que vocês responderam. Então, vamos para a nossa primeira questão, que diz o seguinte: em nossa aula, exemplificamos como as cores são importantes para a harmonia e sua influência no dia a dia, no nosso dia a dia. Agora é a sua vez de usar a teoria das cores, criando um desenho onde utilize somente as cores primárias. Muito bem. Então, vocês fizeram os desenhos, era livre, esse momento era livre, vocês poderiam criar o que vocês... Eu vi criações maravilhosas. Parabéns para todos que participaram. E quais eram as cores, né? Quais eram as cores que vocês poderiam utilizar? Porque pedia para vocês utilizarem só as cores primárias. Então, era o azul, o amarelo e o vermelho, certo? Então, somente essas cores. Parabéns aí para quem acertou. Agora, vamos para a nossa segunda questão, que fala o seguinte: que sensações essas imagens transmitem? Ora, vocês observaram as imagens e nós falamos sobre as cores quentes e cores frias. Na arte, por isso que eu sou apaixonada pela arte, porque a arte, ela não é exata. Eu, observando essas duas imagens, eu posso ter sensações diferentes do que vocês. Não é obrigado eu falar, eu olhei para aquele pôr do sol e me senti triste. Porque é uma cor quente. Não, eu também posso sentir alegria no ver o pôr do sol. Eu também posso olhar, de repente, para as neves, para aquele azul, e sentir muito agitado, felicidade, nada de frieza, não. Então, as sensações, elas são livres. Então, a resposta era individual, era a sua sensação, o que você sente, certo? Então, parabéns aí para quem respondeu, gostei de ouvir as respostas. E nós vamos para a nossa última questão. Vamos lá? Então, faça um desenho, né? Faça duas composições artísticas através de desenhos, uma expressando tristeza e outra alegria. Não esqueçam de utilizar as cores para demonstrar as emoções. Muito bem. Então, aí vocês teriam que fazer dois desenhos. A emoção de vocês, o que vocês iam utilizar como cores. De repente, o azul, o laranja, me causam tristeza, né? Eu vou fazer o meu desenho. É a sua sensação, é o que você sente, é o particular, é o individual. Como eu falo sempre, é por isso que eu sou apaixonada pela arte. A arte, ela não é exata. Ela respeita as sensações, os sentimentos das pessoas. Eu posso escutar uma música e ficar super alegre, mas uma outra pessoa escuta aquela mesma música e lembra de um fato triste, fica melancólico. Então, ela respeita a individualidade de cada um. Então, no primeiro momento, na primeira atividade, fazer um desenho utilizando as cores primárias. Você teria que fazer o desenho utilizando o azul, o vermelho e o amarelo. O outro era observar as imagens, era a tua sensação, era o que você sentia ao observar a imagem, certo? E aí nós tivemos a outra questão. Então, vocês tinham que demonstrar através dos desenhos o quê? As suas sensações de alegria ou tristeza. E aí era livre o que vocês sentem, como vocês estão. Hoje vocês podem estar super alegres, eu quero desenhar, né? Mas de repente não. Então, é por isso que eu falo, sou apaixonado pela arte, porque a arte respeita os nossos sentimentos e não é nada exato. São várias sensações em um único olhar, certo? Então, muito obrigado pela participação de todos e até a nossa próxima aula.